O som tá bom para você? Tá muito bom. Boa qualidade. Já tem alguém que já entrou, a primeira que entrou é Maria Andrea Soares Silva. Já estou aqui a postos para ouvir meu amigo de infância e conterrâneo, de nossa querida Viana, no Maranhão. Legal. Muito bem. Já tem 4 pessoas aí. Vão sendo bem-vindos a nosso papo de hoje. Papo especial. Um cientista de uma área que sempre foi muito importante, mas nesse tempo tem uma demanda enorme. Certamente ele está por aqui de demandas. Oi, Kátia, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Kátia é daqui da paróquia, Dr. Marcos. Trabalha aqui conosco. Vão compartilhando com seus contatos. Helena Dutra, bem-vinda, querida. Você está em todas, hein, Helena? Que bom. Oi, Leonardo, que surpresa boa. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Bom que você está por aqui. Enquanto a gente espera as pessoas estão chegando, né? E aí os números vão mudando. Ontem eu fiz um levantamento para tentar atualizar a epidemia, para falar aqui um pouco com vocês. E aí eu peguei uns dados de 6 horas da tarde. Aí quando foi Ah, 9 horas, mais ou menos 8 horas da noite, eu estava conversando com um amigo, um dos números tinha mudado, assim, uma mudança importante. Eu tinha um número de 330 e Deus. poucos, aí tinha chegado o número de 400. Falei, nossa, eu cheguei agora. Então, enquanto passa, acho que a ideia dos números é uma ideia mesmo, porque os números estão Que dando a cada rapidez, momento. né? É de É 300 e rapidíssimo. pouco para 400, caramba, Foi a questão do 20, número de óbitos. 30%. Número de óbitos de ontem, porque eles vão notificando, né? Então vão atenderam muito, fizeram tudo correndo, e depois alguém tem que entrar no sistema para fazer as notificações. Tem um prazo para fazer as notificações desses óbitos. Sim. Então as pessoas atenderam, as pessoas provavelmente elas foram assistidas, né, Uhum. nesse momento difícil, e aí depois coloca os dados no computador. Então, mas então a gente está dando aqui um tempo para esperar as pessoas chegar para a gente conversar com todo E mundo. nesse tempo o número já está crescendo. E nesse tempo não está Nesse... crescendo. Assustador, né? Espero que as Que medidas também rapidez. estejam evoluindo também nesses minutos, as medidas de contenção, de ajuda, de tudo, porque é uma luta. O vírus multiplica do lado, as ações têm que multiplicar do outro para combater, para ajudar, enfim, os mais vulneráveis, os Acho doentes. que do lado de cada esse exército nós não estamos indo bem, não, pelo que tudo indica. Acho que a gente não tá lutando bem, né? Parece que a guerra por enquanto, está sendo vencida pelo outro lado dessa batalha aí. Ainda a partir de que os números estão subindo, dá essa impressão, mas É. não deixa de ser uma batalha, não é o resultado final, mas não deixa de ser positivo também a contenção, porque a gente pensa, se tirar essas medidas de Ah, sim. combate, esse aumento poderia ser maior, então Ah, Deus me é livre. importante, toda ação é importante. Então, eu fico pensando, né, por exemplo, essa velocidade assustadora da mudança de dados negativamente, né, a subida de mortos e tal. É desproporcional com o relaxamento já de alguns lugares, né? Não só no Brasil, por aí Sim, afora, é mas isso, sim, no Brasil já sim. estamos relaxando, a gente nem começou ainda o, vamos dizer, acho que o ponto alto dessa história e já tem lugares aí relaxando, né?
Sim. É meio Teve países que teve preocupante. esse relaxamento bem depois e voltou a ter o novo pico. Imagina quem ainda não controlou seu primeiro grande pico. Meu Deus, é assustador. Quem mais está aqui? Márcia Leopoldo. Olá, Márcia. Cícera Rosa, lá do YouTube. Tá a Lena. Tá a Lene também, da Pascom. A Renata, Felipe. Que bom. Acho que podemos ir começando. Deixa eu apresentar para vocês. Esse é o Dr. Marcos, José Marcos. Ele é infectologista, nos conhecemos já há bastante tempo e especialista, né? Eu coloquei como chamada, assim, para esse bate-papo, que é uma conversa séria, né? Eu chamei assim, falando sério. E eu coloquei assim porque quando a gente hoje fala em ciência, é importante que a gente tenha isso na cabeça, né? Não é que a ciência seja a única coisa da experiência humana que garanta a humanidade, mas é o mais importante para o desenvolvimento humano. A gente descobriu isso a tanto custo, né? Quantos cientistas morreram, né? Especialmente no último milênio, tentando mostrar para a humanidade que ciência é uma coisa boa, que a gente precisa dela, né? E hoje, mais uma vez, quantas vozes de cientistas estão sendo desprestigiadas, ignoradas, relativizadas da pior forma, né? Porque não é que é um outro cientista que vem e diz para esse cientista, olha, você está enganado, porque isso aqui é assim, assado. Eu tenho provas diferentes das suas, e aí tem a tese, tem a antítese. Não, é um cara que diz, não, você está errado. Aí pergunta, mas por quê? Ah, porque eu acho, é a minha opinião, você tem que respeitar a minha opinião. Mas eu estudei 15, 20 anos esse assunto. Não, mas você tem que respeitar a minha opinião. Então, acho que é hora da gente lembrar dessa história. A gente tem que falar sério algumas coisas. Falar sério. E falar sério de doença é ciência, né? É quem dedica a vida a estudar isso, esses fenômenos, né? Por isso, agradeço muitíssimo você ter aceito o nosso convite, ter deixado aí o seu tempo e ter vindo gastar o seu tempo aqui conosco. Certamente vai poder ajudar muita gente. E certamente isso vai fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Muito, muito obrigado por ter aceito. Então, eu estava apresentando o Dr. Marcos, infectologista. Deixa eu ver os detalhes aqui da sua formação, médico infectologista do serviço. Hoje ele trabalha, né, no Serviço Especial de Infectologia da Prefeitura de São Paulo, e ele tem mestrado em infectologia pela USP, pela Universidade de São Paulo. Valeu, muito obrigado. E é natural de onde, hein? Eu sou de Viana, uma cidade no Maranhão, no nordeste do Brasil. Eu queria agradecer o convite por estar aqui dividindo um pouquinho desses conhecimentos com as pessoas, ter a oportunidade de expressar um pouco da minha opinião, da minha visão sobre essa epidemia. É uma visão baseada no acúmulo de conhecimentos ao longo do tempo dos meus estudos de infectologia, de vírus, enfim, e mais até do que da experiência no combate na linha de frente. Eu não estou atuando na linha de atendimento a pacientes graves, eu trabalho em serviços específicos, serviços de atendimento a DSTs, HIV, tuberculose, e os outros serviços que sempre atenderam as outras doenças, as outras epidemias, eles têm que continuar funcionando. Então, nós estamos funcionando, nos deparamos com algum caso também ali que se superpõe da infecção pelo coronavírus. Então, a gente, de certa forma, também está atuando, mas eu não estou na linha de frente dos grandes pronto-socorros e nem das UTIs que atendem os casos graves, mas a gente acompanha também esses números. E, enfim, agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Queria lembrar também na sua introdução que você falou muito bem da ciência, acho que é isso, a ciência nos ajuda a dar uma orientação mais técnica para a nossa vida, para nossas condutas, tanto individualmente quanto na coletividade. Isso é muito importante, mas a ciência, além da ciência, também um outro aspecto que é muito importante e que faz parte
da nossa vida são as artes também. Então, nós temos que ter a ciência para nos guiar e nos dar uma qualidade de vida, nos orientar, e a arte para dar sentido à nossa vida também, nos dá prazer e nos dá identidade como pessoa. Não adianta só a gente estar vivo, o coração batendo, o pulmão respirando. Nós temos que ter identidade, nós temos que sentir gente, nós temos que ter esse outro lado também, e alguns outros lados da vida também. Como nós podemos fazer? Eu vou fazer uma introdução e depois as perguntas. Isso, acho que seria interessante você apresentar. O Dr. Marcos preparou também, inclusive, algumas informações visuais, alguns dados eu vou mostrar, mas deixa eu saudar aqui outras pessoas que estão chegando. Eliana, o Cláudio do Amaral é um psicólogo, grande amigo nosso, e ele diz que é muito oportuna essa live, e ele diz que, verdade, vivemos a cultura do achismo, o que em tempos de pandemia é desesperador, ele diz. A Selma já tem uma pergunta aqui, mas é sobre outro assunto, né, Selma? Depois a gente conversa pessoalmente, tá bom, querida? Aí a gente tenta depois encontrar algum jeito de te ajudar. A Sandra, o Ademir está presente, a Lia Alves, bom dia, Dr. Marcos, deve conhecer você também. Quem mais? Marlene Bargieri, a Ana Maria avisando os grupos dela, legal. Edene Arruda, lá do Mato Grosso do Sul, pedindo oração pelo filho, vamos rezar por ele sim, claro. O Cláudio Amaral já tem uma pergunta, a gente guarda ela na gaveta, depois o senhor inclui a resposta. Dr. Marcos, na sua vasta e concreta experiência, já temos dados científicos quanto à maior vulnerabilidade de pacientes portadores de HIV, tuberculose, etc., quanto ao contágio no coronavírus? Certamente teremos oportunidade de falar sobre isso. O Fabiano Bernardino, também presente aí. Daniel Brandão. Ô, Daniel, você não tinha que estar na aula, não, Daniel? É meu aluno. Eu faltei na aula hoje, mas dei atividade para eles. E ele está aqui, olha só. Mas tá bom, seja bem-vindo. O Fabiano também, meu aluno, também está aqui, faltando na aula. Mas tá bom, fique à vontade para a sua introdução, apresentação do tema. Somos todo ouvidos. Bom, nós estamos diante de mais uma epidemia viral. Ao longo desse milênio, né, desse começo de milênio, nós nos deparamos com algumas epidemias virais. E no século passado teve algumas epidemias importantes, inclusive algumas bacterianas. Na década de 70, né, até 1974, teve uma grande epidemia de meningite viral. Meningite viral não, meningite bacteriana, nasceram meningites tipo A e do tipo C. E também no século passado teve outras grandes epidemias de gripe, a famosa gripe espanhola, todo mundo fala, foi no início do século passado, após a Primeira Guerra Mundial. Então as pessoas se deparam, o que é isso? Como é que vem, de onde é que vem essas grandes epidemias que causam? Então, como eu falei, tem epidemias causadas por bactérias, como a da meningite. Teve epidemia causada por esses vírus da influenza, da gripe espanhola. Teve epidemias de coronavírus em 2002, início desse nosso século, desse nosso milênio também. 2008 também teve outra epidemia, 2009, a famosa gripe suína, né? Que teve uma mortalidade um pouco mais alta do que aquela gripe, que é a influenza A e B, que acontece todo ano, que a gente chama influenza sazonal. Então, teve essa influenza, ou gripe suína, 2009. Teve a MERS, que também é uma síndrome respiratória aguda grave, que é originária do Oriente Médio. A sigla em inglês veio esse nome, essa sigla MERS, esse nome. Foi um coronavírus que atingiu mais aquela região, pessoas que tinham contato com a Península Arábica, a Arábia Saudita, e viajaram, ou então pessoas que se contaminaram, como casos
de alguns pacientes que foram da Coreia do Sul para lá, um paciente que estava nessa região, na Arábia Saudita, foi, e antes de descobrir o que ele tinha, ele infectou várias pessoas nos hospitais para onde passou. Isso em 2012. Então, infectou umas 200 pessoas na Coreia, entre profissionais de saúde e alguns pacientes que estavam nesse mesmo hospital. Então, e também algumas outras infecções por outros coronavírus ao longo e outros vírus da influenza, uma gripe aviária, que ela não teve um foco único, mas teve vários picos no final dessa década passada, de 2010 até 2010. Então, tem várias epidemias. Essas epidemias, quando elas pegam um determinado nome, isso é ruim, às vezes identifica, mas às vezes tem uma carga de preconceito. Como algumas pessoas falaram, essa epidemia é do vírus da China. Não. Todas as epidemias que eu acabei de citar, a suína se originou no México e no sul dos Estados Unidos. Então poderíamos chamar de gripe americana, gripe mexicana. Inclusive ela chegou a ser chamada de gripe mexicana. Ah, é? A gripe ela chegou a ser chamada de gripe mexicana, depois pegou o nome de gripe suína. Aí também vai ter o preconceito contra os produtores, os agricultores e produtores de carne suína. Falar, mas, enfim. Teve a questão da MERS, que surgiu no Oriente Médio, e vai chamar de gripe saudita. Ninguém chamou. Teve a questão do ebola, que surgiu na África Ocidental. Nós vamos chamar de sei lá, vírus africano. Então, esses vírus, essas epidemias, elas estão relacionadas à interação com os seres humanos, com determinados animais que estavam confinados em determinados biomas, e com essa alteração, com esse aumento da população mundial, desmatamento, enfim, várias coisas estão interferindo, inclusive até a questão do clima. O aquecimento global, várias camadas de gelo da era glacial estão se derretendo. Isso, inclusive, pode expor a humanidade a determinados vírus que estavam congelados há milhões e milhões de anos. Enfim, o Uau! mundo vai mudando, vai aparecendo novos vírus. Então, esses vírus que surgem são vírus que é da humanidade. São vírus que, por uma determinada coincidência ou acaso biológico, surgiu em determinado local, ou no México, ou na África, ou no Oriente Médio, ou na China. Então, não é correto tecnicamente, não é correto cientificamente, não é correto moralmente denominar esse vírus de uma determinada região. Então, é um vírus da humanidade, é um desafio, um problema da humanidade, e ele é enfrentado pela humanidade, ele é resolvido pela humanidade. É a ciência coletiva da humanidade que combate essas doenças. Então, falando um pouquinho do vírus, eles eram um vírus RNA. Os vírus são diferentes das bactérias. As bactérias são micro-organismos um pouco maiores. A gente consegue ver em microscópio comum as bactérias, por exemplo, pega um líquido cefalorraquidiano, de uma pessoa com meningite, do exemplo da doença que eu falei, e coloca no microscópio, a gente vê a bactéria. A gente consegue ver. Os vírus são bem menores que a gente não consegue nem ver com esses microscópios comuns. Teria que ser com microscopia eletrônica. Então, são partículas bem menores que as bactérias. As bactérias têm uma estrutura celular mais desenvolvida e eles causam doenças geralmente com uma rapidez, com menos rapidez, são mais fáceis de controlar, a transmissão não é tão intensa. Já os vírus, eles atuam, é muito mais difícil de controlar a disseminação, e alguns vírus têm uma transmissibilidade maior do que outros. O vírus o próprio coronavírus teve a transmissibilidade em 2000, a transmissibilidade do vírus, do coronavírus, da epidemia de 2002, ela foi bem mais baixa do que a atual. Alguns estudos mostrando que ela teria que o comportamento genético, teoricamente, pelas características genéticas desses vírus, deveria ser igual. Mas muitas vezes o que a teoria científica determina não é o que acontece na prática. Tem alguns detalhes que mudam. Que motivo esse vírus está se espalhando mais do que o vírus da
da SARS, da Síndrome Respiratória Aguda de 2002. O vírus de 2002, ele teve uma transmissão bem menor, atingiu mais ou menos 8 mil pessoas no mundo em 2002, só que ele tinha uma letalidade mais alta. Ele matava mais ou menos 10% das pessoas que tinham essa infecção. Então, os vírus, na relação, os micro-organismos, na interação com seres humanos ou com outros hospedeiros, ele tende a manter um certo equilíbrio. Se ele não manter esse certo equilíbrio, ele mesmo vai ser eliminado. Porque, se, por exemplo, um vírus de alta transmissibilidade, como o vírus Ebola, por exemplo. Eu esqueci também de falar alguns outros vírus que nascem em florestas tropicais, que são os argovírus. Nos Estados Unidos, teve outros vírus importantes para animais, os hantavírus. Então, são epidemias que surgem em vários pontos do mundo. Aqui no Brasil, o vírus sabiá. São Vírus vírus sabiá? É um vírus é um arbovírus, vírus transmitido por artrópodes, como a febre amarela, e que tem uma alta taxa de mortalidade. Ele chega a matar tipo 80, 90% das pessoas que adquirem esses vírus. Então, esses vírus que têm essas características, eles não disseminam muito, porque a partir eles atingem, infectam determinado grupo de pessoas, e eles têm uma alta letalidade, aquelas pessoas morrem. Com isso, o vírus morre junto. Tá. Então, esses vírus que têm grande sucesso, entre aspas, no sentido de disseminar e ganhar o mundo, de dominar o mundo, são vírus que não matam tanto. E aí são vírus que vão transmitindo, principalmente, talvez o que tenha acontecido também nessa diferença para 2002, os cientistas levantam essa hipótese, é que muitos pacientes são assintomáticos, então eles passam, e nesse período assintomático eles transmitem, diferente de alguns vírus que transmitem só na fase ativa da doença. Então eles transmitem com um grande número de viagens hoje em dia que tem, enfim. Esses vírus alcançam grande população. Se eles atingissem um número muito grande, um número grande da população, mas que as pessoas que pegam adoecessem logo, se ele tivesse uma alta taxa de letalidade ou de causar doença, então as pessoas acabavam de pegar, já ia adoecendo, já se isolado, ou então algumas pessoas que iam morrer ou deixar de transmitir, então essa epidemia se controlando. Então, uma das características que pode ter mudado em relação a esse vírus de 2002 ela tem uma letalidade menor, um maior número de assintomáticos, e esses assintomáticos estão transmitindo. Então, como eu falei, são vírus RNA, de cadeia simples, em vários detalhes, e que causam essas doenças. E esses vírus, eles têm um tropismo, cada vírus, tem vírus que entra no corpo, ele tem tropismo pelo fígado, por exemplo, são os vírus da hepatite. Tem uns vírus que têm tropismo por algumas células do sangue. E esses vírus que a gente falou dessas epidemias são vírus que têm tropismo pelo trato respiratório. Alguns levam mais infecção das vias respiratórias superiores, como os vírus da influenza A e B, da influenza comum. E esses vírus têm uma predileção grande pelo trato respiratório inferior, pelos pulmões, também, mas ele pode atingir o intestino também, ele pode levar a quadros, inclusive, de diarreia. Mas o quadro principal é assim, a pessoa adquire o vírus, esse vírus agora. Agora nós vamos falar apenas do vírus, do vírus SARS-CoV-19, como é que ele foi denominado. Por que esse nome? É o coronavírus, o novo coronavírus de 2019, relacionado com a doença SARS. A doença foi denominada Covid-19, essa nomenclatura internacional que a gente criou, que é da sigla em inglês, Coronavírus Disease, Covid, de 2019. Esse vírus, quando uma pessoa adquire, tem contato com esse vírus, ele leva um período de incubação, que é o período em que a pessoa pegou o vírus e que vai manifestar doença, nos casos que vão manifestar. Muitas pessoas não manifestam. É de aproximadamente de 1 a 5 dias, na maioria dos casos. Pode ser de 1 a 14 dias, mas a maioria dos casos, em torno de 5 dias, a pessoa, quem vai desenvolver os sintomas? Desenvolve com 5 a 10 dias, está desenvolvendo os sintomas. Os sintomas iniciais podem ser tipo tosse seca,
febre, pode dar um pouco de febre, tosse seca, um pouco de mal-estar, mialgia. Como eu falei, ele não ataca tantas vias respiratórias superiores, então, mas pode ter sinal de gripe comum, coriza, que é aquela secreção do nariz, né, que fica aquele sinal de gripe, mas ele não é tanto assim, causa mais tosse seca. Então, ele vai acometendo as vias respiratórias e vai descendo para o pulmão, e ele pode levar um quadro inflamatório leve ou intenso no pulmão, que vai dar sintomas mais intensos, que é a questão da falta de ar, é quando a pessoa começa a ficar em estado grave. Então, esses sintomas que eu já falei, de febre, tosse seca, mal-estar, mialgia, alguns quadros podem ter diarreia, e aí esses sinais de gravidade, esses sinais, eles podem ser, podem ter ainda, adicionalmente, alguns outros sintomas de gravidade, como, por exemplo, a tosse se intensificar, dificuldade para respirar, ficar uma respiração mais difícil, principalmente se a pessoa tiver lábios azulados, rosto meio azulado, enfim, isso é sinal de gravidade, está tendo hipóxia. O pulmão não está conseguindo oxigenar o sangue. Então, as pessoas não podem esperar essa fase. Na hora que a sensação de desconforto respiratório aumentar, já tem que procurar um atendimento emergencial. Dor torácica também. Então, basicamente é isso. E dificuldade para levantar, a pessoa sente tontura, não está se oxigenando direito. Então, são sinais de gravidade. Nas fases iniciais, nos quadros gripais, que deixa dúvida ou não, o ideal é que a pessoa ainda mantenha em casa, tente controlar com seus sintomáticos, mas se tiver qualquer suspeita desses sinais mais graves, tem que procurar atendimento emergencial. Aqui no Brasil, pode ligar para 136, o telefone que eles vão dar orientação sobre isso. Enfim, ou então a pessoa se deslocar em algum pronto-socorro. Porque as pessoas estão com sintoma bem leve, elas podem ter uma gripe comum, ela pode ter um quadro de rinite alérgica. Então, se ela não tiver o coronavírus e ela for para a unidade que tem essa infecção circulando naquele pronto-socorro, ela pode pegar o coronavírus lá também. Então, é uma questão difícil de decidir isso. Então, assim, quando vai para o socorro, mas basicamente é esse. Esses sintomas, eu não sei se ficou muito claro, mas se não, a gente esclarece mais no momento das perguntas. E aí a pessoa vai para o pronto-socorro. Tem a questão, que depois a gente vai comentar mais, sobre a questão dos cuidados das crianças, porque alguma pessoa, estou falando de uma pessoa sozinha, mas se for uma pessoa que está cuidando de outra, eu estou sentindo isso, mas eu tenho várias outras pessoas na casa. Ou então, eu não tenho, eu estou bem, mas eu tenho um filho de 5 anos que está com esses sintomas que eu falei. Então, tem que ter esse cuidado também de não transmitir para outras pessoas, a questão dos cuidados para o isolamento, isso tudo a gente vai aprofundar um pouco mais. E, enfim, vamos abrir para as perguntas, porque assim, eu falei um apanhado do vírus, eu não falei um pouquinho da epidemia também, acho que eu vou antecipar um pouquinho, até para dar um norte para a gente. Mas a gente podia fazer aqui uma dinâmica, não sei se falar mais as perguntas iniciais do vírus e da doença, e da parte da epidemia deixar para depois. Acho que eu posso fazer um apanhado da parte da epidemia depois, é melhor? Tá bom. Já tem, inclusive, algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Sandra Macedo, ela faz menção àquela questão que apareceu agora sobre o uso de anticoagulantes no tratamento desses casos mais graves, que ela ouviu numa reportagem aí. E ela pede se o senhor pode fazer algum comentário sobre isso, se é algo novo mesmo, assim, porque anticoagulante é um negócio que a gente conhece, sei lá quanto tempo, né? Se a aplicação de anticoagulante na terapia de problemas respiratórios já acontecia mesmo, enfim. Então, não, tem isso sim. Na questão do tratamento, eu terminei não entrando nesses detalhes. Até hoje não foi detectado medicamentos que combatam diretamente o vírus. Então, o tratamento que está sendo hoje, o vírus, aqueles vírus iniciais que eu falei, das outras epidemias, algumas medicações têm determinado efeito.
o oseltamivir. Então, tinha alguns medicamentos que atuavam no vírus para combater essas epidemias, essas infecções, principalmente do influenza. Nesse vírus, no coronavírus, não tem nenhuma ação comprovada ainda, porque também a infecção é muito recente. A infecção, os primeiros casos foi detectado em janeiro. Nós estamos 2 para 3 meses depois disso. Então, as pesquisas estão tentando avançar no sentido de ver isso, porque além da desenvolvimento do medicamento, tem a questão da testagem, da segurança, enfim, tanto isso quanto vacina são coisas que demoram para poder ser colocado disponível. Então, o tratamento, hoje em dia, basicamente é o tratamento de suporte, que as pessoas se complicam, tem que manter a vida dessas pessoas para a própria pessoa controlando esse vírus, e depois ele vai diminuindo essa carga viral e o organismo vai se recuperando. Então, nessa fase crítica, quem não tiver essa assistência vai morrer, nos casos graves. Quem tiver, elas vão ultrapassar. Então, não foi um medicamento, essas pessoas conseguiram sobreviver que foram proteínas, não foi um medicamento que foi lá e atuou e matou o vírus. Não. É que deu um suporte de vida. E uma dessas complicações e da própria fisiopatogenia do vírus, como ele causa doença, muitas vezes os vírus vão lá, alguns vírus destroem células. Alguns vírus não destrói tantas células assim, mas eles provocam um processo inflamatório intenso. E esse processo inflamatório intenso faz uma lesão pulmonar importante que o pulmão não consegue funcionar, não faz a troca gasosa. Então, a fisiopatogenia, como esses vírus atuam a nível molecular, também é importante para determinar medidas estratégicas de controle dos sintomas, de minimizar essas complicações. Então, esses vírus, em todas essas interação com o corpo, tem a questão bioquímica da produção de antígenos, produção de anticorpos. Os anticorpos liberam citocinas, que são mediadores químicos no sangue, que atuam de várias maneiras. Nesse caso, esse vírus, viu, eles podem dar como várias outras doenças também, não só doenças infecciosas, como inclusive alguns cânceres, algumas outras doenças, ela leva um fenômeno de aumentar a formação de trombos. Trombos são pequenos coágulos na microcirculação. Então, são fenômenos trombóticos. Então, existe isso. Inclusive, isso pode estar contribuindo para a questão da complicação pulmonar. Então, viram que nessa interação do vírus, levando essa hipercoagulabilidade, entre aspas, são coisas localizadas, formando microtrombos, eles contribuem para a lesão pulmonar, pode complicar muito a lesão pulmonar. Então, um dos tratamentos é diminuir essa hipercoagulabilidade. Então, por isso, o uso de heparina, de anticoagulantes, para diminuir o agravo e a complicação do corpo. Eu não vi essa reportagem que ela mencionou, mas eu vi um artigo esses dias, inclusive divulgado por um padre. Esse povo é fogo. Assim, sinais da cura do vírus, uso de anticoagulante. Então, como você acabou de explicar, é exatamente o oposto disso, né? É uma pena a desinformação. A Rita pergunta se ela tem alergia. Esses quadros alérgicos aí, ela não entra em detalhes sobre que alergia é, mas ela pergunta se isso agrava, se a coloca, né, num grupo de risco ou não. Uma pergunta agora foi sobre o grupo de risco, nós vamos pegando esses pontos até para dar uma apanhada mais Tá geral. bom. Tem pessoas que têm uma predisposição maior ou a pegar esse vírus ou a desenvolver quadros mais graves. Então, as pessoas mais idosas, então a taxa de mortalidade de uma pessoa jovem, a taxa de mortalidade mundial pode ser que esteja em torno de 1 a 2%, mas a gente vai ver que em vários países essa taxa de mortalidade é mais alta, mas tem determinados outros fatores que a gente vai conversar depois, nesse aspecto epidemiológico. Mas vamos dizer que uma taxa de mortalidade nas pessoas em geral seja de 1 a 2% ou até 3%. Nas pessoas acima de 80 anos, essa mortalidade chega a 15% ou mais.
Então, a idade, as pessoas com idade avançada são pessoas mais propensas a ter quadros graves, são pessoas de risco, pessoas com cardiopatias, pessoas com diabetes, pessoas com doenças pulmonares ou sequelas pulmonares importantes, quem teve tuberculose, que tem lesão persistente de pulmão, e as DPOCs, a asma, os quadros alérgicos, e doença renal crônica, imunossuprimidos, quem está fazendo o tratamento, quimioterapia, que tem a diminuição diminuída, né, a imunidade diminuída. Esses riscos, eles têm variações. Por exemplo, na gripe suína, tinha uma mortalidade mais alta em gestantes. Mulheres gestantes tinham uma mortalidade mais alta. Já se viu que nesses vírus, do coronavírus, não tem essa mortalidade mais alta para gestantes. Essas estatísticas mostram desses casos que já aconteceram na China e tudo. Então, a gestante em si, ela não tem uma predisposição a mais, e nem quando tem, não tem uma taxa de mortalidade maior. É igual a da população para aquela idade e para aquelas outras doenças associadas. Se porventura alguma tiver uma gestante, tiver asma ou que tiver doença renal, doença crônica, diabetes, vai ter mais risco de ter quadros mais graves. Então, as pessoas que têm uma determinada quadro de respiratório, a gente sabe que também são pessoas mais propensas até para pegar as gripes comuns, resfriado comum. Então, teoricamente, também elas podem ter uma maior predisposição em pegar. Pessoas que têm rinite, tabagistas, são mucosas da respiração que estão inflamadas, ou são locais propícios para se instalar mais vírus. Mas esses quadros que eu falei, esses grupos de risco, são grupos de risco para desenvolver quadros mais graves. Não para pegar ou não pegar, mas a gente pode inferir que determinada alteração das barreiras locais da defesa local pode favorecer a pessoa pegar. Mas o que vai determinar se uma pessoa vai pegar ou não é se ela tiver o contato. Se uma pessoa tiver asma, mas ela tiver com seu isolamento, não tiver sendo exposta ao vírus, ela não vai pegar também. Por que o diabético? Porque a cardiopatia, problemas pulmonares, ok, tem a ver com respiração, né? Mas por que o diabético? O diabetes é uma síndrome que engloba vários setores, não é só a questão do açúcar no sangue. Então, o diabetes ele diminui um pouco a imunidade para vários aspectos. Existem síndromes relacionadas com inflamações pulmonares por diabetes. Quem tem diabetes tem uma taxa de ter maior problemas fibróticos pulmonares. São coisas mínimas, não é mudança da água para o vinho, mas tem determinadas predisposições. Inclusive por fígado também, alguns diabéticos têm alteração de enzima hepática por síndrome diabética. Então, a diabetes é uma síndrome, ela não é só uma doença relacionada apenas ao açúcar. Relacionada apenas ao açúcar, mas que tem interação com todos os outros mecanismos. E é engraçado porque determinadas doenças, como eu falei, determinados vírus, tem outra população, por exemplo, pessoas que convivem com HIV ou AIDS. Se a pessoa toma seu remédio e está com a defesa boa, ela não tem maior predisposição nem de pegar e nem de ter quadros graves maiores, de quadros mais graves. Então, tem determinadas características que são detalhes da biologia que às vezes a gente não tem como explicar, apenas constata que determinados grupos têm ou não. Então, voltando a enfatizar, quem tem HIV, mas que está com sua defesa boa, é o cuidado igual a qualquer pessoa, e a possibilidade de pegar vai ser igual, e de desenvolver quadros graves também é igual. Agora, essas outras doenças têm mais probabilidade de ter quadros mais graves. Ok. O Cláudio fez um comentário aqui sobre a qualidade do áudio. Ô, Cláudio, a experiência dos últimos dias tem mostrado que, de fato, no Facebook, o áudio e também a imagem, às vezes, picota muito, às vezes, dependendo da transmissão e tal. E aí, o que as pessoas têm feito é ir para o YouTube. Lá, a qualidade é sempre melhor. Se você puder dar um pulo lá no YouTube e conferir se é verdade isso mesmo, e depois voltar aqui para confirmar, eu te agradeço. Porque aí as pessoas têm esse plano B, né? Quando a transmissão não está tão boa no Facebook, vai no YouTube, normalmente resolve. Normalmente a transmissão no YouTube, me explicaram que o Facebook é uma plataforma que não foi feita exatamente para as transmissões de vídeo, né? É diferente do YouTube, que existe justamente para isso. Então,
e esses tempos de acúmulo de transmissão, né? Ainda nesse tema aí de grupos de risco, a Andréia de Oliveira diz que fez uma cirurgia bariátrica há 11 meses já, portanto há quase um ano, né? E ela pergunta se a princípio ela está no grupo de risco ou não. Alguns quadros específicos não tem isso na literatura como um todo. Alguns detalhes, casos específicos, eu não li, mas assim, a questão da cirurgia bariátrica tem que ver com o aspecto nutricional também. Então, tem toda uma readaptação do corpo, tem toda uma questão de equilíbrio nutricional. Então, as pessoas que são mais desnutridas, elas têm uma predisposição maior a pegar e desenvolver quadros mais graves. Então, isso pode ter variações, mas não está especificamente assim. Mas tem que ter um maior cuidado. Por exemplo, se tiver que ter cuidador, separar as pessoas da casa, é uma das pessoas que deveria ficar separada do pessoas que possivelmente contaminadas ou que estão confirmadas contaminadas. Uhum. A última pergunta aqui do chat, pelo menos, depois tem umas reservadas aqui já na gaveta, né? É da Eunice, e ela faz um comentário assim, de um caso específico, não sei se é alguém da família dela, que teve dor de cabeça, dor no corpo, teve febre também, durante 2 dias, pelo que eu estou entendendo, já está tudo ok. E essa pessoa não foi no médico. Aí a pergunta dela é assim, é possível que essa pessoa tenha tido contato com o coronavírus, que ela tenha sido infectada? Ela teve dor de cabeça e o que mais? Dor no corpo e febre. 2 dias. Então, o vírus ele pode se manifestar desde não ter nada, que chamamos assintomáticos, que corresponde a 80%, 20% tem quadros moderados, e 5% chega àqueles quadros pulmonares intensos que tem que ser levado para UTI e colocado em auxílio respiratório, colocado em respiradores mecânicos, para garantir a oxigenação do sangue, né, do corpo, e manter a vida. Então, desde esses quadros assintomáticos que não tem nada, até aqueles quadros leves, que eu respondi 80%, pode sim, pode ter sido, como pode também não ter sido. Ele pode, no decorrer da febre pode dar dores musculares, pode estar relacionado com dor de cabeça, então pode estar relacionado. É uma das características que ele costuma dar muita tosse. Então, a maioria das pessoas até tem tosse e não tem febre, ou febre muito baixa, e sendo quadros de coronavírus, tipo de coronavírus bem leve. Tá. A Socorro Cipriano Freitas diz o seguinte, a minha filha tem 12 anos. Ela teve uma crise respiratória no final de 2018, portanto 2 anos, né? Quase 2 anos. Devido àquelas massinhas que são feitas em casa, aqueles slimes lá. Deve ter sido uma reação alérgica, suponho, né? Precisou ficar hospitalizada por 4 dias. A saturação dela chegou a 58. Daí em diante, usa remédio para asma, diariamente. Com isso, ela está no grupo de risco? Está incluído naquele caso que eu falei anteriormente de asma. A asma, sim, é um grupo de risco, sim, para ter quadros mais graves. Muito bem. Daquelas perguntas da gaveta, o senhor já respondeu quase todas elas, sobre contaminação, já falou da injusta e imoral atribuição da culpa à China ou aos chineses, né? Isso também era uma questão que vinha sendo falada. Depois tem algumas questões aqui sobre prevenção e tal, que acho que podemos falar depois. Tem uma sequência aqui de perguntas, né? Desculpa estar te cortando, Sim. Frei Guilherme. Acho que a gente podia falar um pouco de prevenção, que já que a gente falou da Ah, é? doença e do Tá bom. vírus. A pergunta do amigo e participante era sobre o quê? Da prevenção. Era a questão assim, o álcool funciona mesmo? Máscara funciona mesmo? Essas coisas que têm sido veiculado como instrumentos eficazes de prevenção,
Funciona mesmo? Essas coisas funcionam mesmo? Então, como eu falei sobre o vírus, como ele causa doença, dos sintomas, tratamentos e a questão da prevenção. O vírus, quando uma pessoa tosse, ele se espalha no ar. Então, que forma aqueles aerossóis, aquelas gotículas lá. Aquelas gotículas vão decantar. Então, elas caem e vão para o chão. Então, elas podem ficar suspensas naquele ambiente, ali, encontrado o vírus, e até 3 horas. Então, a questão do afastamento de 2 metros, mais ou menos, né, as dois braços abertos, a distância que as pessoas têm que manter, no mínimo 1 metro, para ela não ter contato com esse aerosol, essa nuvem de vírus que forma, logo em seguida ela decanta. Então, e aí ela cai em alguma superfície. A pessoa que tossiu ou que passou a mão no nariz, ou enfim, se contaminou com aquele vírus que saiu das vias respiratórias, contaminou a mão, ele pode atingir uma determinada superfície, um determinado objeto, um plástico, garrafa. Então, teve uns estudos que mostraram a sobrevivência desse vírus nesses ambientes, nesses locais. Então, o vírus pode até 3 horas estar nesse local, nesse ar. Isso também depende da ventilação do local. Isso é até 3 horas. Se for um lugar seco, tiver sol, esse vírus vai sobreviver nesse ar menos, Ok. naquele microambiente. Então, é importante, isso tem a ver com a questão de algumas casas que não pode fazer isolamento, tem várias pessoas, então recomenda que as janelas fiquem abertas, que abra a janela para ventilar, se tem uma pessoa doente ou suspeita, e tem outras pessoas que moram junto, qualquer coisa pode até usar ventilador também, para o sentido de renovar aquele ar, tem janelas que pegam sol, enfim, ajuda também a diminuir um pouco essa transmissão aérea. Mas tem uma outra transmissão importante, que é do contato com as mãos. Isso todo mundo já sabe, que não se pega só pelo ar. Não é porque uma pessoa espirrou a 3 metros de distância de mim no ônibus, ela não vai me transmitir. Mas se eu fiquei com medo do espirro e não fiquei com medo das mãos que ela pegou naquela barra daquele ônibus, eu vou pegar pelo contato manual. Então, contamina a superfície. Esse vírus pode sobreviver em metais, no aço, por exemplo, até 3 dias, até Uau, é muito tempo. 24 horas. No papelão, até 24 horas. Eu tinha alguns dados aqui, mas geralmente é isso. No papelão, até 3 dias, essa sobrevida. E isso depende das características daquele material. No plástico, até 3 dias ele pode estar viável. Então, por isso é importante a descontaminação desses objetos. O álcool funciona. O vírus, ele tem uma membrana proteica, que essa membrana é alterada pelo álcool. Então, o álcool, os detergentes comuns, aqueles bactericidas, também todos eles atuam na eliminação do vírus das superfícies. Então, uma coisa que eu compro no supermercado, por exemplo, que a princípio, em tese, pode estar contaminado, porque decantou ali o vírus. Vírus de algum funcionário que tossiu em cima, enfim. Por exemplo, então eu trago para casa, eu devo sim limpar essa superfície desse produto que eu comprei, porque ele pode estar, em tese, contaminado. Então, eu devo, antes de entrar em casa, ou logo que entrar em casa, limpar, né? Com álcool gel. É uma prática que as pessoas fazem, pegar o gel líquido mesmo, passar o álcool gel, né? O álcool gel é mais para a mão, para não desidratar a mão. Mas seria o álcool líquido mesmo, pegar algum algodãozinho, algum paninho, botar álcool líquido lá e passar na superfície externa desses produtos, para desinfectar. Como eu falei, um detalhe, o papelão é 24 horas, em plástico até 3 dias. Ácido inoxidável até 3 dias. É o dado objetivo aqui do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, mas levando aqui papelão, estou inferindo, não estava escrito, papelão, material, roupas, pode ser geralmente até 24 horas a sobrevivência desse vírus nesse ambiente. Então, medidas para evitar essa transmissão que a gente falou, da transmissão. Primeiro, a questão das máscaras. Eu falei 2 aspectos, transmissão aérea, ali daquele contato, e da transmissão depois das superfícies pela mão. Pela transmissão aérea, os profissionais de saúde, quando eles vão atender, eles usam máscara N95, que
é uma máscara que filtra partículas muito pequenas, inclusive filtra o vírus, ele não deixa o vírus passar. Então, a pessoa que vai atender aquele paciente e vai examinar, às vezes fica a cara muito perto da cara do paciente, ou qualquer outra pessoa com esse tipo de atendimento, o ideal é usar esse tipo de máscara, ou pelo menos aquela viseira, aquelas viseiras transparentes. Os Estados Unidos eles não estão recomendando as pessoas comprarem oficialmente aquelas viseiras próprias, porque aquilo fica para as pessoas, para o pessoal da saúde, a questão de contingência em todo mundo. Mas existe maneira de fazer esses, e na internet tem várias maneiras de fazer essas máscaras caseiras, aqueles protetores de plástico. Então, se tiver que ter contato muito perto com uma pessoa doente em casa, teria que ter esse rosto protegido, idealmente uma máscara N95, ou então aquela máscara cirúrgica, a máscara comum. Tivemos um problema de travamento aí da transmissão do Dr. Marcos, vamos ver se ele consegue voltar. Obrigado pela presença de todos aí, a Andréia Oliveira confirmando e o Leonardo também confirmando que lá no YouTube a qualidade é melhor. Isso tem variado um pouco, viu? Às vezes funciona melhor no Facebook, às vezes funciona melhor no YouTube, por isso é bom ter esse plano A e plano B, né? Para tentar, enfim, para tentar resolver, né? De alguma forma, né? Quando não funciona um, funciona o outro. Mas que bom, bastante gente aí presente. Vamos ver se ele consegue voltar. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. O Ademir fez um comentário há pouco, muito interessante, sobre o que o Dr. Marcos estava falando há pouco, né? E que ontem também o Zé Vicente falava sobre a importância da arte na vida das pessoas, né? Nós falávamos isso, a ciência como um elemento tão decisivo, e hoje mais do que nunca, mas que também a arte, né? Ele bem lembrou que ontem, no nosso papo de ontem, o Zé Vicente lembrava isso, né? Sem arte também não vai dar. Então, dois tesouros que nós colecionamos na humanidade, arte e ciência. Aliás, em grego, o professor de grego aflora às vezes, né? A origem dos elementos constitutivos das duas ideias, tanto da ideia de ciência quanto da ideia de arte, né? No campo de semântico se diz, né? No campo de significado desses dois elementos, está a palavra techné, em grego, que é a raiz da palavra técnica. Então, é preciso técnica para a arte. E é preciso técnica para a ciência. Significa, é preciso saber fazer, né? Técnica. Voltou, doutor Marcos. Travou, agora já voltou. Então, desculpa aí, deve ter tido algum problema, eu estou falando do Sem problema, celular. isso acontece, isso acontece. Chegou aí também o Rogério Xavier. Ah, o Frei Rogério! Ah, você conseguiu pelo YouTube. Ele diz: somente a informação correta nos libertará da ignorância e do negacionismo contra a gravidade da pandemia. Então, eu estava dizendo, né? Techné em grego significa, é a raiz da palavra técnica. É preciso saber fazer, né? O artista sabe fazer arte, o cientista sabe fazer ciência. É preciso saber fazer. Se eu não sei tocar piano, eu não posso me meter a tocar piano, porque eu não vou fazer arte, eu vou fazer barulho. Então, se eu não tenho técnica, se eu não sei fazer, né? Isso está na origem dos conceitos. Não adianta eu me meter. A mesma coisa a ciência, né? Imagina aqui se eu invento de me colocar a falar sobre virologia, sobre infecção, eu não sei fazer, não tenho techné em grego, né? Então não vai sair ciência, vai sair só opinião e provavelmente muita bobagem, né?
Voltou. Tá travando um pouco ainda. Vamos ver se a gente consegue. O senhor está me ouvindo? Doutor Marcos, está me ouvindo? Estamos aqui de volta. Beleza. Eu estava comentando com eles aqui, chegou aqui o Frei Rogério, um grande amigo nosso, farmacêutico. Ele ia até fazer uma live também conosco, mas não deu certo ainda. Ele está num lugar bem retirado e pouquíssima internet, a gente não conseguiu fazer. Mas de alguma forma ele conseguiu entrar no YouTube e ele veio corroborar essa ideia que nós estamos perseguindo também, né? Somente a informação correta nos libertará da ignorância e do negacionismo contra a gravidade da pandemia. E eu estava aproveitando a sua ausência aí para aflorar o professor de grego, que de vez em quando aflora, para dizer que na raiz dos dois conceitos, né, ciência e arte, está a ideia de técnica, né? Em grego, techne está na raiz tanto da construção da ideia de arte, quanto na construção da ideia de ciência, né? É preciso saber fazer, é preciso ter técnica. E esse assunto apareceu aqui porque um dos participantes lembrou que na live de ontem, um artista, hoje um cientista, concordam nisso, que ciência e arte caminham junto. Você falava disso no início, né, da sua apresentação. Ontem o Zé Vicente, nordestino como você, teólogo, poeta, cantor, um dos grandes compositores da música religiosa católica cristã aqui do Brasil, que tem deixou uma teologia popular impressionante a partir do cordel, e fizemos uma live com ele ontem. Ele está lá em Oroz, no Ceará, e ele falava isso que você disse, arte e ciência juntas, né? Sem isso. E aí eu falava, se eu não tenho técnica para tocar piano, se eu sentar no piano e tocar, vai sair barulho, não arte. Se eu não sou cientista, eu me ponho a falar sobre ciência, não vai sair ciência, vai sair bobagem, né? Negacionismo. Mas que bom que o senhor conseguiu voltar. Tem mais uma pergunta aqui da Aparecida, a Paixão daqui da nossa paróquia, o apelido dela Paixão. Minha mãe pediu para perguntar se está correto o que ela está fazendo. Quando a compra chega, ela já leva para a cozinha e em seguida ela lava com sabão, quase tudo. E as sacolas ela lava com água, sabão e cândida. Tá certo? Tá certo. O próprio sabão em si já é suficiente para eliminar o vírus. A membrana do vírus ela não resiste ao efeito do sabão. Então, como eu falei antes, o álcool, ou como ela falou também, pode ser lavado com álcool e sabão, aquilo que é possível. É mais prático até. Não necessariamente bota a cândida, mas a cândida também funciona. A cândida para colocar em roupa, se alguém quiser colocar, muita gente não gosta de usar, pode ser aquela cândida diluída também, né? Na farmácia eles vendem a concentração de 2 a 2,5%, pode diluir uma parte, 10 ml para meio litro, também vai funcionar. Então, o álcool, a cândida e o sabão também, enfim, já dilui. Roupas, se tiver pessoas doentes, principalmente pessoas confirmadas ou com alta probabilidade que seja mesmo, botar na máquina, se for possível colocar aquela função de colocar com a água quente também, para lavar na máquina com água quente, e o sabão da máquina e mais a água quente vai matar os vírus de maneira suficiente. Então, como eu estava falando das máscaras, a máscara N95 para profissionais. A máscara cirúrgica, aquela máscara também de hospital, também tem certas limitações em uso na população inteira. Ninguém tem acesso a isso. Até os próprios profissionais de saúde, às vezes, está ficando difícil para a gente estar tendo a disponibilidade que era desejada. Então, aquela máscara também protege um pouco. Então, inclusive, alguns documentos do CDC, de órgãos americanos, falam na impossibilidade de não ter aquela máscara N95, vou usar aquela máscara cirúrgica mais o protetor facial para fazer um contato mais próximo com algum paciente. A máscara caseira. Qual a função da máscara caseira? Isso em todos os lugares, até nos Estados Unidos também estão usando, países mais ricos. Por isso que eu dou exemplos com os Estados Unidos. E foi de lá onde eu li a maioria dos documentos
para a gente conversar, tanto do CDC, né, o Centro de Controle de Doenças deles, como do Instituto Nacional de Saúde, da Universidade John Hopkins. Também a máscara caseira, ela vai ter aquela função de você não transmitir. Então, as pessoas ir para a rua sem a máscara, então, todo mundo sem a máscara, vai estar transmitindo muito mais. Então, aquelas máscaras caseiras, elas vão diminuir, mas usando a máscara caseira, tem que manter aquela distância de 2 metros das pessoas. Tá. 1 metro, Então a 2 máscara metros. caseira tem essa intenção de eu não transmitir, já que eu não sei se eu sou portador ou não. Então, na dúvida. Porque os portadores assintomáticos transmitem. Muito bem. Então já respondeu a pergunta da Eunice Muniz, que era justamente essa. Você quer mostrar os dados que você trouxe? Diga. Eu só complementando mais. Então, eu falei sobre a transmissão aérea. A transmissão de contato já teve essa parte, a questão dos produtos que entram na nossa casa, e lavar sempre as mãos. Lavar as mãos, tirar o hábito de botar a mão no nariz, nos olhos. Essa máscara caseira, inclusive, ela ajuda por isso também. Ela ajuda a nos lembrar que a gente não pode botar a mão na boca, não vai deixar, nem botar a mão na boca, nem no nariz, e nos olhos também. Então, na medida do possível, ter o álcool gel disponível para você sair de um determinado local, saiu do ônibus, passa o álcool gel nas mãos, e sempre que possível, logo lavar as mãos. Então esse é a questão, o isolamento social para evitar a grande transmissão e a questão de lavar as mãos. Uhum. Bom, já estamos quase a 1 hora, não quero também atrapalhar o seu trabalho, que mais do que nunca é muito importante, né? Mas você trouxe algumas informações, alguns dados, alguns gráficos que eu acho que vão enriquecer muito aí a informação para as pessoas, mas eu também não queria perder a oportunidade, agora ou depois das informações dos dados, que você falasse um pouco da questão, vamos dizer, sociológica, né, da pandemia, a partir da medicina, a partir da sua experiência de atendimento, inclusive de populações de exclusão social, como você tem a experiência, né, na penitenciária, mas não só, em grupos de exclusão social, nesses postos de atendimento de DST, etc., né, o quanto essa questão social é decisiva nesse momento, né, e que muitas vezes a gente vê a pirâmide invertida, né, das políticas públicas preocupadas do jeito errado com as populações que não apresentam tanta fragilidade e absolutamente despreocupadas com as pessoas que apresentam uma fragilidade, uma debilidade muito maior, né? Você puder contribuir um pouco com essa reflexão, seria interessante. Ou agora já, ou então depois de apresentar os dados aí, como preferir. Então, vamos lá nos dados. Você poderia colocar a figura número 10. Uhum. Nós temos uma tabela com uma... essa tabela. Nessa tabela, talvez esteja muito pequena para quem está vendo por celular, né? Para mim está ficando minúsculo, não dá para ver direito. Mas aqui a gente está vendo o número de casos confirmados. Esse número de casos que eu tenho aqui nessa tabela são do dia 21. Eu separei essas fotos, quer dizer, de 2 dias, 4 dias atrás. Uhum. Aqui, os países que mais têm caso, nós temos os Estados Unidos, com 784 mil casos confirmados, com 42 mil mortes, uma taxa de morte pela população de 12,8, uma taxa muito alta. Mas tem taxas muito mais altas. A gente vê depois o número de casos, nós temos a Itália com um número de casos muito grande, com 181 mil, como eu falei, isso é de 3 dias atrás, aumentou, mas mantém essa proporção, eu dei uma olhada hoje. Esses países mantêm essa ordem de frequência e número de casos. Estados Unidos é o que mais tem caso, a Itália, a Espanha, depois vem a França, o Reino Unido, a Bélgica, o Irã. A Bélgica chama atenção, a questão, não sei se tem determinados... que características epidemiológicas interferiu para isso, mas é um dos países muito afetado por essa epidemia. A Bélgica, que é um país muito desenvolvido, um país rico, e ele tem uma taxa de mortalidade desse vírus, taxa de mortalidade na população de 51 mortes para cada 100 mil habitantes. Nossa, é muito maior que o resto aqui, né?
É maior, inclusive, que o Brasil está 1,24 mortes para cada 100 mil habitantes. Okay. Então, tem vários aspectos. Por que eu peguei logo o primeiro slide como slide de óbitos, de mortes pelo coronavírus, e não o de casos diagnosticados? Porque o número de casos que cada país vai ter depende da testagem que está sendo disponibilizada para a população, os testes que estão sendo disponíveis. Então, o país que testa muito pouco, ele vai ter um número mais baixo de casos. Então, Como o quando você Brasil. compara os países, é como o Brasil, quando você compara a ordem cronológica, a ordem decrescente dos países que mais têm casos, ali pode ter um país com um grande número de casos, como o Brasil, que tem uma população muito grande, mas ainda não está no número de casos na frente dos outros. O Brasil estava, até quando eu fiz esse levantamento aqui para essa discussão, que foi dia 21, 22, o Brasil estava na 12ª posição. Tinha acabado de passar o Canadá em número de casos. E aí, já a mortalidade não tem como você ocultar. Isto pode ter óbitos que as pessoas com quadro respiratório, mas não foi confirmado que era do coronavírus. E aí, então vai entrar como mortalidade por uma síndrome respiratória, que também tem que ser revisto depois. Só pegando um pouquinho do gancho dessa questão do Brasil, vindo dos últimos 3 anos atrás, a taxa de mortes por quadros respiratórios no Brasil estava com uma incidência um pouquinho mais alta do que o ano anterior, 2019, tipo 1,7% a mais. Então, isso de um ano para o outro pode variar tudo. Aí, quando foi a partir de final da 13ª semana epidemiológica, que corresponde mais ou menos final de março, o número de óbitos por quadro respiratório no Brasil multiplicou por 10. Então, o que aconteceu? Caramba. Esses óbitos, mesmo eles não sendo confirmados, muitas pessoas morreram com quadro respiratório, mas que não foi confirmado o diagnóstico de coronavírus, depois tem que ter alguma explicação epidemiológica para isso. Alguns quadros que têm material amostra, sangue, estocado para fazer diagnóstico depois que entram na fila de diagnóstico, alguns vão ter o diagnóstico e vão entrar, então esse número de óbito pode mudar. Mas, enfim, tendo essa ressalva, pode ter caso subnotificado, mas a mortalidade é mais difícil de você subnotificar. Então, tem muitos pesquisadores que eles comparam o número de óbitos e não o número de casos diagnosticados, porque pode variar. Pode estar distorcido pela falta de teste. Pela falta de teste. Então, a gente vê aqui a taxa de letalidade que varia. Então, a fatalidade, quantos casos tem infectado e quantos casos morreram. Esses números também são altos na Bélgica. 14,6% das pessoas que testaram e que foram positivos, 14,6% foi a óbito. Essa taxa no Brasil está 6,3%. Na China, essa taxa de mortalidade, ela chegou logo na época da epidemia, estava em torno de 3%. Esses casos da China foram revistos, eles aumentaram o número de óbitos em 50% por causa da definição do diagnóstico. Então, os testes são falhos, eu não entrei muito no teste, inclusive é uma área que atuo também na área de laboratório de diagnóstico. Os testes, quando faz um teste, depende da amostra, tem um estudo que foi publicado na JAMA, né, na revista JAMA, uma revista médica, e mostrou que foram colhidos vários tipos de amostras. As amostras que davam maior positividade era a amostra de aspirado brônquico, quer dizer, uma amostra mais invasiva. Os escarros estavam dando 72% de positividade de pessoas que estavam com a síndrome. E o suave nasal, o suave de orofaringe dá menos, dá em torno de 62%. O suave nasal dá um pouco mais, aproximadamente 70%. Então, nem todo mundo que testa ali deu negativo, ou porque testou no período dos 3 primeiros dias de infecção e de gravidade, porque tem gente que pega e com um dia já desenvolve, aquele lá do início da nossa conversa, período de incubação de 1 a 5 dias, na grande maioria. Então, a pessoa desenvolveu, faz o vírus, ali o vírus ainda tem pouco, mas já está dando sinais e você não detecta porque tem vírus. Alguns estudos mostram que é acima de 100 partículas virais para ter uma sensibilidade maior, mas até 10 partículas virais naquela análise do PCR consegue detectar. Então, tem essa questão das falhas de diagnóstico para a questão dos óbitos. Então, alguns óbitos estão indo e não tem a comprovação do PCR, mas ali é um quadro típico então, vai afetar isso. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, essa questão dessa proporção dos países.
Então, aqui no Brasil, eu tenho uns dados que eu não tenho em gráfico, mas a taxa de mortalidade pelo coronavírus no Brasil, nas vários locais, por exemplo, a taxa de mortalidade é de 6,3%. Os casos que estão tendo estão ainda óbito. Varia de cidade para cidade, nós temos São Paulo 7,1%, na capital 7,3%, nós temos outros estados como Manaus, que está tendo um surto muito grande, uma taxa de letalidade lá de 8,6%, está um pouco acima da média do Brasil, que é 6,3%. Só que, então, o que acontece? Por que o país tem mais? Tem a China, como teve uma taxa baixa de 5,5%, a Turquia 2,4%. Três grandes fatores importantes. Primeiro, assim, considerando que não tem os outros, a característica da população. Se for uma população mais idosa, que é o conjunto dessa população que pegou esse vírus, vai ter uma taxa de mortalidade mais alta. Então, isso pode ter explicado em parte da Bélgica, da Itália. Tudo. Outro fator que pode estar relacionado é a questão do número de testes. Como você faz uma proporção sobre quem teve diagnóstico, quem descobriu a doença, quem testou, sobre quem morreu, se você faz pouco teste, esses testes, esse número baixo de teste, que é o denominador, ele vai falsear uma maior mortalidade. Então, eu tive 10 mortes em 1.000 pessoas, mas na verdade eu tenho muito mais, apenas porque eu não testei. Então, se eu tenho 100.000 pessoas em 10 mortes, essa taxa de letalidade vai ser menor. Então, esses números, eles podem, como a gente estima que, eu falo, os pesquisadores, eu não estou na linha de frente de pesquisando isso, eles estimam que a subnotificação seja em torno de 10 vezes, então nós estamos notificando apenas 10% dos casos. Meu então, Deus! vamos dizer que essa letalidade então, ela pode ser mais baixa. Então, a realidade disso, o tempo vai dizer o aprimoramento desses dados estatísticos. Então, se a gente tem um maior número de casos, também interfere nessa taxa de letalidade, pode não ser isso. E o outro dado que pode influenciar é a qualidade da assistência à saúde dessas pessoas. Vamos dizer que se a gente tem uma população igual a determinada população em termos de faixa etária, eu tenho o mesmo índice de testagem. Esses dois países testaram igual. Um está tendo mais mortalidade, pode ser a qualidade. Esse serviço aqui está tendo melhor. Travou novamente. Vamos ver se ele consegue voltar. Está me ouvindo? Agora sim. Agora voltou. Alô? Voltou Guilherme, eu não agora. estou te ouvindo. Não sei se eu voltei, se estou online. Está. Está ouvindo Tá, agora? estou ouvindo. Então eu estava falando desse viés dessa taxa de mortalidade. Então, essa taxa de mortalidade está variando entre 2,4% até 14% aqui na Bélgica. 14,6%, 15%. Travou novamente. Vamos ver se ele consegue voltar. Vejo que já tem algumas perguntas aqui. A mais. Alguns comentários também. Comentário importante aqui do Cláudio. Tem mais uma conterrânea aí do Dr. Marcos. Olá. Está caindo sempre. Também, não sei se é a própria... São os avisos sobrenaturais que a gente já está se estendendo muito, mas enfim, vamos concluindo. E a gente depois pode aprofundar, eu pegar um local que eu tenha mais acesso à internet por cabo. Tá bom. Muito Esse obrigado. A Wi-Fi também gente, de faz. repente, repete a dose mais para frente. Mais para frente. Então, mas assim, voltando, vamos ver um outro slide? Sim. Então, aqui a gente vê a mortalidade percentual de casos, eu já falei, pode mostrar o slide 8. Mostrando 8. que... Aqui.
mostrando que a Bélgica tem essa taxa de mortalidade maior, vem a Itália, o Reino Unido, a França, enfim, vários Uhum. países. A taxa de mortalidade do Brasil, eu falei para vocês, 6 ponto alguma coisa, 6%. Então tá por aqui Outro, entre o Irã e a outro, China. O Brasil tá aqui, então entre o Irã e a China. outro dado que a gente queria mostrar é sobre a evolução, a rapidez com que esses óbitos vêm acontecendo, Aham. mas eu queria mostrar aqui, primeiro, o slide número 2B. 2B. Esse aqui. 2B. Então, nesse slide está mostrando, ele foi atualizado inclusive ontem. Ele Uhum. aqui nesses números aqui embaixo à direita, que talvez vocês não estejam vendo, essa linha vermelha que está subindo é o número de casos novos, o número de casos acumulados. O Ok. nosso o primeiro caso diagnosticado no Brasil foi 24 ou 25 de Fevereiro. fevereiro. 25 de Uhum. fevereiro foi carnaval. Então, nós Uhum. estávamos em pleno dia 25 de fevereiro, terça-feira de carnaval, o primeiro caso importado da Itália. E Uhum. aí depois foi tendo vários casos, um caso por dia, depois chegou, teve um dia que não teve caso, 4 casos, depois 8 casos, 9 casos. Então a gente está vendo, essa linha vermelha é o número de casos acumulados. Uhum. Ela vai estar sempre aumentando, são os casos acumulados. Aqui nessa barra azul que está por baixo desses triângulos Sim. pretos aqui que aparecem na tela, mas com preto, tem umas Uhum. barrinhas que são os casos novos. Esses casos novos por dia, esses que são importantes. Quantos casos novos por dia está tendo? Quando eu fiz esse levantamento na segunda-feira, que foi imprensado do feriadão, era como se ele Uhum. tivesse baixado. O número da sexta-feira estava dando o número de casos novos de 2.000 e alguma coisa. 2.700, 2.900. E aí, quando foi na segunda, no domingo, na segunda, diminuiu o número de casos. Eu falei, será que está diminuindo? É porque estamos no feriado. Então, caso Uhum. não estou falando de pessoas doentes, ou pelo menos pessoas graves. No Brasil está Uhum. testando só os doentes, mas casos leves. Mas esses testes, eles não têm um resultado logo de imediato, e também não são notificados imediato. A notificação imediata são os óbitos. E foi o que aconteceu, que tinha uma certa preocupação de acontecer é que quando fosse na quarta e na quinta-feira, esse número voltasse a subir, que são dias úteis, e foi o que aconteceu. Então, nós temos a Uhum. notificação aqui de casos novos de 3.620 de ontem, isso até às 18 horas. Tá. Casos novos só em um dia. Então, esses casos novos nós ainda não atingimos, nós ainda não conseguimos fazer o platô da curva e depois ela começar a baixar. Todos os nossos casos estão aumentando progressivamente, a não ser variações como teve do final de semana. Isso aconteceu na semana anterior. Sábado e Uhum. domingo teve o menor número de casos novos. Depois Uhum. volta a subir. Então, casos novos de ontem, 3.620, que é mais. Número de óbitos de ontem, óbitos novos, não de óbitos acumulados. Essa curva que aparece mais em preto são o número de óbitos acumulados. O número de óbitos novos é uma barrinha cinza que não dá para vocês verem Tá. nesse slide, que é muito pequeno. É 383 óbitos novos. Esse número também foi até às 18 horas. Aí, quando foi 21 horas, eu estava conversando com uma amiga, ela falou, já atingiu o número de óbitos hoje, mais do que 400 casos, 400 óbitos ontem. Uhum. Então, a nossa curva ainda não atingiu o máximo para depois decair. Então, isso é a preocupação de a gente interromper o isolamento coletivo, o isolamento horizontal, como a gente fala, isolamento social. Porque isso pode ser Quando a gente fala isso, a questão de escolas, as questões de atividades não essenciais, de reuniões em grupos, qualquer tipo de atividade. Então, isso preocupa porque nós não atingimos. Outro dado também, essa parte epidemiológica, acho que a gente podia até discutir outro dia melhor, mas alguns pesquisadores mostrando que uma análise do dia 21 para trás, dos últimos 7 dias, o número de casos dos últimos dias, o nosso número de casos dobrou em 9 dias, 9 dias e tantas horas. A epidemia na Espanha, nesse mesmo período, porque eles comparam as epidemias a partir do primeiro caso, ou então quando Uhum. teve 50 casos, ou então quando teve o primeiro óbito.
Aí você vai comparando as curvas dos países, porque tem país que começou primeiro, tem país que começou, nós aqui, nosso primeiro caso, inclusive foi um caso importado. Esse caso importado, dependendo da contenção que foi feita, tem ou não tem grande impacto, como sendo o início da nossa epidemia. Oficialmente, sim. Mas, então, as curvas, elas vão se sobrepondo, vão se comparando, de acordo com quando ela começou. Então, nesse mesmo período de evolução da curva na Espanha, para que dobrasse o número de casos, levava 12 dias. O Brasil levou 9 dias para dobrar o número de casos até 3 dias atrás. Então, a nossa curva estava com uma inclinação maior, ou seja, tendo muito mais casos, bem mais rápido do que em outros lugares. Aí a gente pode mostrar aquele slide do óbitos cumulativos totais, que é o número 4. Aqui, já adiantando para mostrar para vocês, aqui ele mostra a barra que está embaixo, essa linha de baixo, essa linha horizontal, é a linha do tempo. Então, aqui está mostrando todos os países. O início da epidemia foi comecinho de janeiro na China, então é o país que tem caso que essa linha verde mais intensa. Só que ela subiu, ela chegou até 80 mil casos ao todo, acumulado. Então, mas só que essa curva aqui, eu peguei a curva de óbitos, também porque eu já expliquei. O óbito é mais fácil comparar entre os países do que o número de casos testados. Então, aqui mostrando como a curva se comportou. Então, aqui está vendo o número de casos nos Estados Unidos, que é esse verde aqui mais verde mais claro, essa curva bem em cima, que está bem mais para que vai, no final ela sobe mais. Então, o número de casos que subiu, isso se chama a inclinação da curva. Quanto mais casos você tiver, mais o aumento mais rápido, mais essa curva ela aumenta mais rapidamente do que aumentar lentamente. A curva da Espanha, como eu falei para vocês, é a curva rosa, é a terceira curva, tem a curva verde claro, olhando no final dela. Tem a curva laranja, que é a curva da Itália, e a curva da Espanha, que é essa curva rosa, que é a terceira curva. Ela parece, inclusive, com a curva da Itália, em termos de inclinação, ela só tem um número menor de casos. Mas a inclinação do Brasil estava parecendo com essa inclinação dos Estados Unidos, ela estava subindo mais verticalmente. Não significa epidemia, mas fora de controle. Isso até anteontem. Então, esses próximos dias vão ser críticos para a gente determinar como é que vai se comportar a epidemia no nosso país. Aqui, quando você coloca essa mesma curva, essa curva de óbito que eu mostrei, quando você coloca essa mesma curva em proporção de 100 mil habitantes, você vai ver que os Estados Unidos, apesar de ter o maior número de casos de óbitos por coronavírus, não é o que tem a maior taxa de letalidade por coronavírus, de mortalidade por coronavírus. Aqui nós temos que aquela curva que estava bem mais inclinada lá no começo, que agora, Guilherme, desculpa, a figura número 5, que é o óbito por 100 mil habitantes. Aqui. Então, essa curva que mostrava, então os Estados Unidos, que era aquela curva bem mais alta no final, você vê, ela está esse verde claro junto com esse grupo de baixo. Então, ela é aí mais ou menos onde você está com essa seta, um pouquinho mais aí. Então, essa é a curva dos Estados Unidos, quando se coloca por 100 mil habitantes. Essa curva que está bem crítica, essa curva cinza, no final é a bem mais alta, está lá em cima do logo, essa cinza, aí, isso. Essa curva cinza é a curva da Bélgica. A Bélgica, depois vem a Espanha e depois vem a Itália. Então, em termos proporcionais, então, a gente tem que ver não só o número de casos por país, a gente tem que ver o número de casos e comparando pela população. Então, quando a gente faz essa taxa, óbitos por 100 mil habitantes, não importa se o país tem muito ou não, você vai poder fazer a comparação entre os países. Então, a Bélgica, a Espanha e a Itália, e aqui a França também, que é essa curva lilás, essa quarta curva. Então, estão taxas grandes. A França, ela conseguiu fazer um isolamento da população, né, isolamento horizontal, muito intenso no início. Então, a curva dela ela é uma curva que ela evoluiu tardiamente,
ela subiu mais tarde do que as outras. Em média, esses países todos, depois de 80 dias da epidemia nesses países, após 60, 70 dias, é que a epidemia começou a decair um pouco. Nós estamos atingindo no Brasil agora esse período crítico, de 60 dias. Na verdade, dia 25, mas aqueles casos isolados, como eu falei, muitos epidemiologistas comparam a partir de que tem uns 50 número de casos. Que aí você vê a epidemia está instalada mesmo. Não é aqueles casos isolados que vieram de outro país. Então, aquilo ainda não é a sua epidemia no seu país. Tem alguns pesquisadores que estudam a epidemia, como marco zero, a partir de que tem 50 casos no país. Aí você começa a comparar. Então, o pico de letalidade nesses países foi de mais ou menos 30 dias após o país atingir 50 casos. No Brasil, nós atingimos 50 casos no dia 11 de março. No dia 11 de março, nós tínhamos 53 casos. Então, 11 de março, 11 de abril. Então, nós estamos um pouquinho mais disso. 11 de abril, então nós temos no pico da nossa letalidade. Isto é, depende da contenção que foi feita. Agora, pegando os dados epidemiológicos, a gente vê que a taxa de isolamento no Brasil, que nunca foi tão alto, recentemente caiu para menos de 50%, 48% de isolamento. Então, nosso isolamento está meia boca. Então, não sei se vai ter eficácia, tomara que tenha alguns outros fatores que a gente não consegue medir, e que essa epidemia diminua. Porque para ter esses resultados, né, comparado a esses países, a Alemanha foi um caso de sucesso, a taxa de letalidade baixa, a taxa de transmissão no país baixa. E quando a gente faz, então, essa previsão, teve uma entrevista do primeiro-ministro da Alemanha, Angela Merkel, que foi muito interessante. Lá eles estavam, em média, o vírus transmite de uma pessoa para 3, que faz aquela explosão das epidemias em vários locais do mundo. Lá na Alemanha, eles estavam trabalhando para manter essa transmissibilidade em uma pessoa para uma pessoa. E a Angela Merkel falava, é muito interessante, se alguém tiver a oportunidade, acha no YouTube essa entrevista dela, é de 2 minutos, em 2 minutos ela explica o que acontece no sistema de saúde. Ela fala que se a epidemia transmite de 1 para 1, ia esgotar o sistema de saúde da Alemanha só em outubro. Então ia ter UTIs para todo mundo até outubro, se a epidemia não diminuir. Lá que ia esgotar. Se ela aumenta de 1 para 1, ou seja, aumentou 10%, essa UTI vai se esgotar em setembro. Se aumentar de 1 para 2, aumentar 20%, essa UTI vai se esgotar em julho. E se aumentar 30% da transmissibilidade, 1 para 3, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, o sistema de saúde da Alemanha também ia se esgotar. Então, é uma questão muito importante, essa questão de diminuir a transmissibilidade. Eles falam achatar a curva. Menos pessoas vão ter de maneira imediata. Então, aquela subida daquelas linhas coloridas que a gente viu, elas têm que estar mais inclinadas. Significa que menos casos novos estão aparecendo de uma maneira imediata. Então, isso depende do isolamento. Então, é isso que está todo mundo, os epidemiologistas, os governos que estão trabalhando seriamente com isso, estão trabalhando no sentido de garantir assistência médica, porque essa taxa de mortalidade, como eu falei, um dos fatores é a qualidade da assistência. Se tiver muitas pessoas necessitando de UTI, essa taxa de letalidade vai ser altíssima. Então, essa epidemia é uma questão muito séria. Alguns, entrando no lado social um pouco, algumas pessoas estão duvidando desses dados da ciência, isso é muito ruim. O ideal é que o nosso país tivesse governantes falando a mesma linguagem, para que as medidas de contenção fossem mais eficazes, as medidas de assistência, em vez de estar discutindo aquilo que isola ou não isola, nesse tempo nós estaremos discutindo mais como nós vamos distribuir esses respiradores entre os países, entre os estados, quais os estados que estão mais carentes de UTI. Manaus esgotou o seu sistema de suas vagas de UTI, o Brasil inteiro está começando a esgotar suas vagas de UTI. Então, essa questão, porque atinge um determinado percentual da população pequena. É um percentual pequeno. Quando você coloca na população, só para você ter uma ideia aqui, eu coloquei aqui os países do mundo que fizeram esse teste, é menos de 1% da população que está infectada pelo vírus. Então, na verdade, nos Estados Unidos, eles fizeram 4 milhões de testes. Para a população deles, fizeram 1,2% da população foi testada. Desses testados, 20%, 19,7%.
Então, a taxa de testados foi 1%, a taxa de óbito deles está em 5,4%. Então, assim, quando você coloca assim, menos de 1% da população vai ter a doença, menos de 1% vai... Isso é um número baixo, mas em termos populacionais, quando você vê, você perde... O ideal é que nós não tivéssemos nenhuma perda. A perda de um filho, ela vale mais do que 1.000 milhões de outras perdas. A perda do ser humano, para quem como seres humanos, qualquer uma perda de vida é uma perda de vida, principalmente uma perda de vida que podia ser evitada. Então, nós temos que diminuir com maior eficácia possível, tem que trabalhar com maior eficácia com dados científicos. Então, aqui vindo para o Brasil, a taxa de mortalidade na população por 100 mil dá 1,22%. A letalidade entre os casos diagnosticados é aqueles 6% que eu falei. A Bélgica, aqueles números absurdos da Bélgica, com alta taxa de letalidade. Lá, os infectados na Bélgica, em relação à população da Bélgica, foi 0,3%. Dizer, é um número muito baixo. E aí, os óbitos em relação à população da Bélgica foi 0,05%. Mas, então, quando coloca nessa taxa por população, ela vai dar 51 para cada 100 mil habitantes. 51 para cada 100 mil habitantes é mais óbito do que até a criminalidade no Brasil. Óbitos por acidentes cardiovasculares, óbitos por câncer. Então, a taxa desses óbitos está sendo maior do que a taxa de óbito por câncer. Porque não atinge 1% da população, não é importante. Como não é importante? Se a gente se preocupa, quantas pessoas morrem por câncer no Brasil? Por essa epidemia está morrendo mais. Então, esses números, eles enganam. Às vezes a pessoa olha assim em termos da população e você perde o parâmetro. E a ciência vai lá para mostrar o que é importante, o que pode ser prevenível, o que pode ser amenizado em termos de impacto populacional. E impacto financeiro. Em 2008, o mundo sofreu uma grande crise financeira. Em 2008. Vários países saíram bem, passaram bem por essa crise. Aqui no Brasil, ela atingiu de maneira muito fraca a economia nacional, porque foram feitas medidas de contenção desses impactos da economia mundial. Aquela crise de 2008 que o Brasil teve, que inclusive quebrou vários países, a Grécia estava falida, Portugal estava bem ruim, Portugal conseguiu se reequilibrar ao longo desses anos, mas 2008 estava lá pedindo ajuda para a União Europeia e tudo mais. E o Brasil passou por essa crise. Inclusive, naquela crise, que era uma crise do sistema financeiro, que poderia ter atingido a população, quer dizer, veio do sistema financeiro para atingir a população lá, aquela economia local. Ela teve ajuda do governo para o sistema financeiro e para manter o equilíbrio da economia. E aí o país passou por isso, inclusive desenvolveu, chegou a passar vários países em economia mundial. Esta crise aqui que está acontecendo é uma crise de saúde, uma crise viral, mas ela está colocando em xeque a sociedade como um todo, a economia como um todo. É a economia que as pessoas se alimentam, elas compram, elas têm a sua vida, seu dia a dia, as crianças vão para a escola, depende da economia mundial. A não ser que as pessoas pensem só naquele 1%. Aquele lá não está afetado, essa crise não afetou, aquela outra também não afetou, e pô. Mas quando a gente vê a população como um todo, quem se preocupa com a população inteira, essa crise de saúde é uma crise econômica muito importante. E ela está vindo no sentido contrário, ela está vindo da base porque as pessoas estão deixando de trabalhar, as pessoas que trabalham, a renda das famílias, o consumo, que as pessoas consomem, representa 65% do PIB, da riqueza do Brasil anual, vem do consumo das pessoas. Por isso que esses governos, que são progressistas, que priorizaram a população mais carente, mais pobre, e para que elas tenham maior poder de inserção na sociedade, de consumo, foram bem-sucedidos. De participar da sociedade. Foram bem-sucedidos porque eles alavancaram o PIB nacional. Exato. Como falei, tem dados mostrando que 65% do PIB depende do consumo das pessoas, e todo mundo consumindo, todo mundo se alimentando bem, todo mundo... Então, é a questão da distribuição de renda. Esse vírus está colocando em xeque esse sistema mundial. E, inclusive, muitas pessoas, muitos governantes do mundo inteiro achavam que o Estado, como um poder político, como um poder econômico, como organizador da sociedade, tinha que ser mínimo, e já estão revendo sua posição.
Estão que o pagando a Estado tem língua. que ser mais forte, interferir na economia, na economia do país, participar ativamente na questão da economia do país, tanto a questão dos bancos, tanto a questão do sistema de saúde. Esse vírus está colocando em xeque os conceitos do sistema de saúde. Então, os lugares onde tem um sistema de saúde que seja abrangente e universal estão tendo mais sucesso na epidemia. Então, países como os Estados Unidos, até os Estados Isso. Unidos, no início da epidemia, pouquíssimas pessoas fizeram teste. A curva dos Estados Unidos, no início, era bem baixa e bem pouco inclinada. Poucas pessoas faziam teste, porque os testes são caríssimos, as pessoas não tinham acesso. Esse número de testes que eles conseguiram fazer, porque eles colocaram testes gratuitos para a população. Aí que conseguiu fazer. Então, tipo assim, fazer teste é assistência à saúde, é dinheiro, custa caro. É a ideia do sistema público de saúde, que seja universal, que atinja todo mundo da população. Não é só aquela pessoa que está empregada e que tenha condição de ter seu convênio. Então, o sistema de saúde. Então, essa epidemia está colocando em xeque o modo das pessoas se relacionarem no mundo. Qual o papel do Estado na intervenção da economia nacional? Qual o papel que ele vai ter na questão do sistema de saúde? Um sistema de saúde que seja gratuito, público e acessível a todos, que se chama Sistema de Saúde Universal. Então, esses são aspectos importantes que essa epidemia está mostrando também. A gente vive num país em que tem 14 milhões de desempregados. Uma grande parte teve uma precarização das relações de trabalho. Muitas pessoas entraram no mercado informal de trabalho, trabalhando como Uber, trabalhando como entregadores de alimentos. Essas pessoas que estão na informalidade, elas têm que ter ajuda do governo, como eu falei, tem que ter, inclusive isso vai ser uma economia para todas. E aí, lembrando daquelas duas crises, teve ajuda para o sistema financeiro, entre aspas, a gente pode falar os bancos. Em 2008 teve 170 milhões por aí. Essa ajuda que já teve agora no governo atual foi 10 vezes mais para o sistema financeiro. Então. Essa ajuda que já teve foi de 1,2 trilhões para o sistema financeiro, porque os bancos não podem quebrar. O banco não pode quebrar, porque senão a economia toda vai quebrar. Sim, então isso qualquer governo responsável vai fazer, mas tem que ver qual montante é esse, como vai ajudar, se essa ajuda vai ter repercussão na população mais pobre. E a questão da ajuda para as outras pessoas, para os 54 milhões de pessoas que estão na informalidade, esse projeto que foi lançado pelo governo, inclusive que foi lançado inicialmente como ajuda, a proposta do governo brasileiro era de R$200 por mês. O Congresso aumentou para 600, mas a ajuda inicial era 200. E essa ajuda de 600 vai dar um impacto de 98 bilhões. Então, tipo assim, teve uma ajuda se conseguirem fazer, porque está com trilhões. Dificuldade de cumprir o projeto desses 600. Né? E isso tem que ser urgente. Tem estudos, essa epidemia também está mostrando, tem pesquisadores da área social que estão mostrando que essas pessoas mais carentes, elas não têm renda, elas não têm poupança. Então, 70% da pessoa não tem poupança. Algumas pessoas que têm nas suas casas, principalmente nas comunidades, que são as favelas, né, que cada vez mais se chama desse termo mesmo, sem eufemismos, as pessoas elas não têm estoque de comida em casa. E nem renda suficiente, vamos dizer assim, economias, poupança, para estar repondo esses alimentos. Então, se não, essa ajuda não vier, dentro de uma semana, essas pessoas começam a passar fome. Então, a questão no Brasil talvez não tenha mais ainda por causa da solidariedade que está tendo, a rede de solidariedade que está tendo. E isso está sendo feito trabalhos importantes. Assim, eu tinha lido algumas outras coisas, algumas entidades que fazem parte de associações, de Central Única das Favelas, outras unidades, o MST está fazendo uma distribuição de alimentos muito importante. Eu vi, impressionante. Para a população, alimentos saudáveis. Então, a população está se mobilizando. Aquilo que a gente falou no início, quando a gente estava esperando montar um grupo. Está sendo feito ações, importante. A gente espera que a gente vença essa epidemia e que a gente vai... O que sobrar dessa epidemia, nós vamos ver depois. Vai ser fruto daquilo que a gente trabalha agora e que a sociedade toda tem que ser rediscutida seus conceitos.
que a gente quer, qual o SUS que a gente quer, o SUS que a gente quer melhorar. É triste quando a gente vê um dos dirigentes falando, inclusive vai comprar muitos respiradores, não pode, porque o que vai fazer com esses respiradores? Isso é um absurdo, um gestor da saúde falar uma coisa dessa. Compre esses respiradores, faça respiradores, vamos salvar as vidas. O que vai fazer com esse respirador? Nós tínhamos uma rede de UTI que sempre viveu no gargalo, sempre viveu no seu limite. E depois disso, ela pode ter uma rede de UTI que seja mais tranquila, com mais qualidade, aprimoramento técnico e de qualidade. Então tem que investir em saúde, manter a vida das pessoas, e inclusive muitas pessoas, a questão dos idosos é uma coisa muito séria, e muito triste ver pessoas dizer que só os idosos vão morrer, e que se tiver que escolher. Os idosos são pessoas que trabalharam e contribuíram para a manutenção e o crescimento da sociedade. Então elas têm que ter todo o respeito e toda a dedicação quanto qualquer pessoa jovem. As pessoas jovens vão viver e vão contribuir. A gente nunca sabe até se uma pessoa jovem vai viver e vai contribuir. Pois é. Então, a questão não é essa. A questão é usar os recursos que temos para minimizar essa crise e salvar o maior número de vidas. Uma a mais é importante. Então, é isso. Não sei se tem mais perguntas ou se pelo tempo a gente pode deixar, já deu... Eu vou só mencionar as perguntas e os comentários, ficam para uma outra ocasião, mas se eu não mencionar, eles ficam bravos, né? Então eu vou mencionar em outra ocasião, o senhor vai ver que certamente a demanda pode abrir uma outra oportunidade para nós, mas só para mencionar, ele pergunta sobre, eu não sei o nome dele, porque está com o codinome Gera Música, mas ele pergunta sobre se a temperatura daqui do Nordeste nos favorece em relação da sobrevida do coronavírus. Ele já respondeu há pouco tempo que quanto mais quente, por exemplo, fosse o ambiente fechado, menos sobrevida tem, né, o coronavírus. Não sei mas se isso no assim, ambiente aberto vale. Mas isso eu estou falando no microambiente. Mas impacto Isso na não vale epidemia, viu que não. Isso tem ok. muitas coisas que às vezes... Mas, por exemplo, se tiver grandes transmissões, que não seja no sol, as pessoas vivem, enfim, na sociedade. Manaus é um exemplo disso. A parte da crise em Manaus, que é um estado bem quente, o ano inteiro é quente lá, não teve impacto. O MERS, que é o primo desse vírus aí, que teve uma alta letalidade, ele surgiu na Arábia Saudita. É um vírus bem parecido com esse. Então, não necessariamente. O que te fala que arejar o ambiente, isso tudo tem efeitos naquele microambiente, mas você não pode inferir que cidades que ventam muito têm menos. Então, é bem relativo essa questão. Tá? A Selma pergunta se aquele famoso filtro da máscara de pano que o pessoal enfia, assim, né, de guardanapo, se funciona ou não. A Marlene fala que lava bem os sapatos, roupas. Ele já respondeu sim, está corretíssimo isso. A Maria de Jesus Amorim pede para falar que mais uma vianense está assistindo a palestra e aprendendo com essa sumidade em saúde. Olha lá. O Cláudio menciona, como psicólogo, a importância do suporte emocional aos familiares e pessoas próximas aos positivados com o vírus em isolamento doméstico ou internados. Ele pergunta se o senhor conhece se existe na terapêutica atual esse cuidado. Bom, como eu falei inicialmente, eu não estou trabalhando diretamente na linha assistencial à epidemia, somente em casos graves. Eu atendo no outro sistema de saúde, onde nós atendemos casos de HIV, hepatite, tuberculose, enfim. E entre alguns poucos casos que, inclusive, é direcionado para essa rede. Mas eu acho assim, importantíssimo essa questão do suporte psicológico. Porque, inclusive, muitas pessoas que acham que, inclusive, estão tendo sintomas de gravidade, isso que a gente orienta para as pessoas. Olha, se você tiver dor torácica, você procura um médico. Se está com aquela gripe leve, a pessoa fica muito preocupada, vai ter dor torácica. Então, acho que é importantíssimo isso, sim, esse atendimento psicológico. A Lídia repetiu uma pergunta que você já respondeu sobre o uso da heparina. Ele já respondeu. Se você não estava aí, Lídia, você revê o vídeo, ele fez uma explicação bastante ampla do assunto. Depois a Lene
corrobora a sua afirmação, dizendo, é aquele ditado, o rico faz tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Por isso os pobres terem que voltar para as ruas. Olha, tem um grego aí, Kalimera. Ah, é o Wesley, do Grego para Viajantes, legal. É isso aí, muito obrigado, viu? Desculpa, quase o dobro da nossa programação, chegamos a 1 hora e 45 minutos, bastante tempo. Eu imaginava mesmo que íamos estourar, mas não imaginava que ia estourar tanto. Mas valeu, porque estouramos e o senhor ficou e nos ajudou tanto. Muito obrigado pela sua disponibilidade e tantas informações importantes. Eu que agradeço esse convite e essa oportunidade de estar conversando com as pessoas. É pena que o assunto é muito extenso, mas foi muito importante para mim e para ajudar as pessoas. Muito bem, bom trabalho aí, bom trabalho, força e coragem. Obrigado a todos, sigam aí a nossa programação, amanhã temos mais uma live, às 15 horas, amanhã, sábado, às 15 horas, com um artista. Então é um cientista e um artista. Amanhã, teólogo, poeta, o Padre Joãozinho Deoniano, cantor, compositor, vai estar conosco. E no domingo, o Padre Zezinho. Então, querido, famoso Padre Zezinho de canções que acompanham a infância, a adolescência dos católicos, né? E vai estar aí conosco também às 15 horas no domingo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. Bom trabalho, Dr. Marcos, fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.